Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz na área, torcedor do Santa Cruz que está com um teste cardíaco em dia após a classificação do Santa Cruz ontem na Arena, de maneira dramática nos pênaltis contra a equipe do Sergipe. Santa Cruz agora enfrenta o Altos na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo, vamos falar daqui a pouquinho. Antes, porém, queria pedir a você, se o vídeo chegou até você, que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações, né? O passo é se inscrever no canal primeiro, ativar o sininho das notificações, deixar o joinha, o like, né? Comentar, os comentários de vocês são bem pertinentes e compartilhar no grupo de Santa Cruzenses, a qual você faz parte, escola, família, trabalho, faculdade, igreja, qualquer segmento da sociedade a qual você estiver inserido em um grupo de tricolores, você compartilha o grupo. Nossa finalidade é discutir o Santa Cruz em suas entranhas e em suas várias nuances. Você também pode nos ajudar colaborando aqui com o Pix que passa aqui embaixo. Ó. Se você quiser colaborar com o nosso projeto, estamos iniciando. Então tá aí o Pix embaixo. Ou então torne-se membro do canal e faça parte de um grupo seleto, onde as notícias são dadas em primeira mão e vídeos exclusivos, promoções futuras, enfim, tudo isso você, como membro, terá direito. O vídeo tem oferecimento do Realiza Reformas e Construções, quebrou chuveiro, precisa trocar a fiação da casa, quer reformar a sua casa, quer trocar piso, deu infiltração, Realiza Construções, faz tudo isso para você. Atendemos em toda a região metropolitana. Nosso telefone é o 819-99770818, 999770818. O nosso Instagram, @realiza, com 2 L's e 2 Z's, construções, realiza, @realiza construções. Entre em contato conosco, atendemos em toda a região metropolitana e, segundo o pessoal da Realiza, essa semana vai ter promoção para o jogo contra o Altos. Bem, torcedor, Santa Cruz classificou ontem, um jogo dramático. O Santa Cruz fez o gol com 1 minuto e 35 do primeiro tempo, que aparentava dar uma certa tranquilidade ao Santa Cruz de buscar o resultado de maneira mais tranquila. Santa Cruz entrou com uma formação diferente, Thiaguinho no banco, entrou João Pedro, e eu não achei que João Pedro jogou uma partida ruim. Entrou com o William Alves na zaga, porque a gente tanto pedia, o William Alves deu uma segurança muito grande. Só que há um problema. Eu detectei um problema e venho debatendo isso desde quando terminou o jogo. Eu fiz a live do Bibiribe, depois eu fiz uma live aqui no canal, que é o seguinte: a rigor, o Santa Cruz tem em seu meio-campo 3 jogadores, não é? Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior. Mas a rigor mesmo, nós temos 2 jogadores, Gabriel Galhardo e Balotelli, porque o William Júnior ele fica muito próximo ao atacante. Ele fica muito próximo ao setor de ataque. E ele não é um jogador velocista. Então, essa formação do Santa Cruz com 2 extremos. Ontem, Marcelo Cabo não entrou com o João Pedro de extremo, igual a Thiaguinho, mas João Pedro ficava caindo pela direita e ora voltando. Essa formação de 2 extremos, ele deixa o Santa Cruz muito vulnerável no seu setor de meio campo. Por quê? Porque a gente fica com inferioridade numérica. Então, os nossos jogadores, às vezes, é melhor tecnicamente do que o adversário. Ficou muito claro ontem. O Santa Cruz tem um time muito melhor tecnicamente que o Sergipe, porém, o treinador Dico Ulley do Sergipe, não que seja um estrategista, mas ele percebeu o óbvio. Ele percebeu que no meio campo do Santa Cruz, a rigor, só tem 2 jogadores. E aí ele colocou o Sergipe, após ter tomado o gol, numa marcação alta, em que o Sergipe dominou o meio campo do Santa Cruz. E aí você ter 2 jogadores contra 4 do outro time, você vai perder na questão de maioria.
você pode ser superior tecnicamente, mas em termos de maioria você vai perder. Então eu acho que é algo a se pensar em Marcelo Cabo, de formar uma trinca nesse meio campo aí, de volantes, porque o Gabriel Galhardo ele tem a qualidade de sair para armar o jogo e voltar. Só que ele não termina um jogo. Por quê? Porque é muito extenuante para ele ter que fazer essa função, porque o meio campo tem inferioridade numérica. Talvez a entrada de um terceiro volante, E aí eu lembro a torcida do Santa Cruz. Santa Cruz tem no elenco Lucas Siqueira, que para ser volante, corredor, marcador, box to box, não tem condições, mas ou ele ficando de volante na frente da área e liberando o Gabriel Galhardo, para Gabriel Galhardo sair sem ter tanta preocupação de estar voltando, talvez ele aguente o jogo todo, ou então o Gabriel Galhardo mais plantado, sendo o homem da soltura de bola da transição, e Lucas Siqueira ajudando o William Júnior. Porque na formação atual, esses dois jogadores, Balotelli e Gabriel Galhardo, eles ficam muito dissociados do William Júnior, que é um jogador que tem técnica, mas é lento. Não dá para ele voltar e ir, alimentar o ataque. Ele não consegue. E a Galhardo tampouco. Então, o Santa Cruz fica nessa formação, primeiro, sobrecarregando Balotelli e Gabriel Galhardo, que termina extenuado, e espaçando esse setor no setor criativo, dificultando, inclusive, triangulações, concatenações de jogadas. Então, eu acho que o Santa Cruz deve, para o confronto contra o Altos, ter um meio campo mais povoado. Abre mão de um ponta, até porque Thiaguinho não vem bem, e povoa mais o meio campo, porque povoar o meio campo dá ao time mais equilíbrio e mais compactação. O Santa Cruz está precisando voltar a ser um time compacto, que não foi. Então o Santa Cruz fez 1-0, o Sergipe aumentou a marcação, passou um período que a sensação que a gente tinha é que o Sergipe estava dominando o jogo, depois o Santa Cruz conseguiu equilibrar quando o João Pedro voltou mais, e aí o meio campo ficou mais equilibrado. E aí o Santa Cruz criou algumas chances, entre elas a chance do Giovani, cara a cara com o goleiro, numa distância menor do que a do pênalti. Numa decisão você não pode perder um gol desse, e ele perde o gol. Voltamos para o segundo tempo, e aí teve uma alteração, e nessa alteração, pode ver, o Santa Cruz perdeu o meio campo novamente. Ele tira João Pedro, que estava sendo uma ajuda, um elo entre os dois volantes e o setor de ataque, e põe Thiaguinho. E aí o Santa Cruz volta àquela formação com dois extremos. E aí, novamente, o Dicudo e PCB adiantou um pouco o time do Sergipe. O Sergipe passou a dominar o meio campo do Santa Cruz. O Santa Cruz faz o segundo gol, mas o Sergipe ficou com a bola em determinados momentos, não vou dizer envolvendo, mas com certa facilidade, recuperando a bola e dominando o setor do meio campo. A sensação que a gente tinha é que tinha mais jogador de vermelho do que de branco. Por quê? Porque o Santa Cruz joga num esquema a qual ele é inferior numericamente no meio campo, que é o coração do time. Não podemos ter inferioridade numérica no meio campo, porque o nosso meio campo tem jogadores com qualidade acima dos adversários, só que inferior numericamente, eles não vão conseguir se sobrepor. Então o Santa Cruz faz o 2-0, e aí quando tudo parecia tranquilo, uma jogada em que o Reni Max escapa pela esquerda. E aí eu vou dizer uma coisa a você, tem opiniões divergentes. Diz que foi frango, outros diz que foi muito em cima. Eu, logo de início, eu achei um frangaço do goleiro, mas depois analisando direitinho, a bola desvia 2 vezes antes de chegar no centroavante, que está muito em cima dele, e bateu, e a bola entrou. Eu comparo esse lance de Roquene como às vezes a gente está lavando um talher ou um copo, e em um determinado momento esse copo escorrega da mão da gente e estava na nossa mão e cai. E a gente não consegue explicar como caiu. É a mesma coisa, a bola estava muito em cima dele, chegou, o cara bateu, a bola, infelizmente, passou por debaixo dele e entrou. E sai o gol do Sergipe, e aí a arena fica tensa, fica aquele clima de tensão, o tempo vai passando. O Santa Cruz põe o Ariel, mas aí põe o Ariel, que é um homem de área, mas não teve bola lançada, alçada à área, eu não entendo isso. E fomos para os pênaltis. E nos pênaltis, o Roque Kennedy pegou 2 cobranças. Então,
ontem, conversando, tanto na live do Bibiribe quanto na live do canal, eu disse, ó, isso é partida para um goleiro feito Rock Kennedy sair maior do que ele entrou. E aí brincaram, vai sair com quantos metros? Mas a questão é, quando eu falo sair maior, é que o cara teve o poder de recuperação ao ponto e personalidade. Você pode ver que na cobrança de escanteio ele teve a personalidade de ir lá desestabilizar o batedor e ele conseguiu pegar 2 cobranças. Então eu acho que é uma partida que ao final ele, Rock Kennedy, primeiro demonstrou superação, demonstrou que não ficou abalado e sai maior do que entrou. Mesmo com toda a falha, hoje Rock Kennedy sai um goleiro mais maduro e talvez isso ajude ele a jogar com mais segurança. Porque vamos pensar da seguinte forma, será que essas falhas de Rock Kennedy não é também porque ele não tinha a titularidade assegurada? E aí o medo de falhar e ir para o banco fazia com que ele não se sentisse relaxado como deveria ser. Então, eu acho que a decisão de ontem ratifica ele na posição como goleiro e, ao ratificar ele na posição como goleiro, dá a ele uma autoconfiança que talvez fosse isso que estava faltando para o Rock Kennedy, que é um jogador novo, né, tem a sua imaturidade. Talvez era isso que estava faltando para o Rock Kennedy se estabelecer na meta do Santa Cruz, sem demonstrar insegurança, uma vez que ele sabe que agora ele chancelou a sua participação no time. Ademais, o Santa Cruz classifica, agora vem o Altos que ganhou com 2 goleadas, né? No agregado foi 8-2 para o Altos contra o Independência. É bem verdade que o Altos é um time que faz muitos gols, mas também levou 2 gols desse time do Independência. Então, talvez devemos respeitar sim o Altos, mas vamos jogar primeiro em casa. E para enfrentar o Altos, para mim, o primeiro jogo em casa foi melhor do Santa Cruz, para fazer a vantagem. E é um time que leva gols também, muitos gols. Então é saber explorar. Talvez o Altos vai enfrentar um time com a qualidade técnica que ele não enfrentou até então na Série D. Então, se vai ser difícil para a gente, também vai ser difícil para ele. Cabe ao Santa Cruz aprender as lições com esse mata-mata de comportamento, de postura, de entender como é que funciona a competição, para conseguir fazer a vantagem aqui e decidir fora. É tempo de Santa Cruz.